Olá, galera! Estamos aqui novamente com mais uma aula de física. Eu, professora Evanice Almeida, juntamente com a minha orientadora, a doutora Priscila Passi Araújo, estamos acompanhando vocês nesse projeto do cursinho Vem Pra Uni 2021. Hoje a nossa aula é sobre eletrodinâmica, nossa aula 18. Mas antes de iniciar nossa aula, eu quero convidar você mesmo que está assistindo essa aula para curtir nosso canal, para ativar o sininho e se inscrever no canal, né? Então, sem demora, vamos iniciar a nossa aula. Primeira coisa, o que é eletricidade? É um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Esses incluem muitos fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como os relâmpagos, eletricidade estática e correntes elétricas em fios elétricos. Dentro da eletricidade, nós estudamos a eletrodinâmica, que é o quê? O campo da física que estuda os fenômenos relacionados às causas e aos efeitos do movimento das cargas no circuito elétrico. Vamos entrar agora em corrente elétrica, né? A corrente elétrica é a movimentação das cargas. É a movimentação das cargas. É calculada pela quantidade de cargas que atravessam a secção reta de um condutor a cada segundo. A unidade de medida da corrente elétrica do Sistema Internacional SI é ampere. Sua fórmula é a seguinte: temos corrente elétrica é igual a ΔQ, que é carga elétrica, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Nos materiais condutores, a corrente elétrica é produzida pela movimentação dos elétrons. Essas partículas são dotadas de cargas elétricas negativas de módulo igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, conhecida como carga elétrica fundamental. Uma vez que a corrente elétrica é formada por elétrons, ela pode ser escrita da seguinte maneira: I, né, que é a intensidade de corrente elétrica, é igual a NE, que é o número de elétrons, dividido pelo ΔT. Então, vamos rever novamente a equação. I, que é o quê? Corrente elétrica, é igual a N, número de elétrons, vezes E, que é carga elétrica, dividido por ΔT. Então, quanto é que vale o E? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Resistores são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos elétricos por meio do efeito Joule, que converte energia elétrica em energia térmica. A maior parte dos resistores é feita de materiais de alta resistência elétrica, e esses são conhecidos como dielétricos. Os que apresentam uma resistência elétrica constante são conhecidos como resistores ôhmicos. Os resistores são elementos que dificultam a passagem de corrente. Quanto maior a resistência elétrica de um resistor, menor será a corrente que passa pelo circuito. Uma vez que resistividade e condutividade são grandezas inversamente proporcionais, os resistores convertem energia elétrica em energia térmica, na forma de calor. Aqui temos alguns exemplos de resistores, como vocês estão vendo aqui, isso aqui são resistores, né? Temos 3 tipos diferentes. Então, podemos entrar no código de cores, que a extremidade com mais faixa deve apontar para a esquerda. Vamos ver como funciona. Aqui no primeiro, temos o quê? Temos o verde, o roxo, né, violeta, amarelo e o marrom. Aqui, na faixa verde, temos... Se você olhar para a tabela, tem um número aqui, né, nas tabelas do valor das faixas, do multiplicador e da tolerância. E as cores, vamos lá. Aqui no primeiro temos o verde. O verde vale quanto? 5, né? Vamos que verde, 5. Quanto é que vale o roxo? Violeta, né? Violeta vale
7. E temos o amarelo que vale 4, né? O amarelo que vale... Então, temos o amarelo. Então, o amarelo, ele é o último, né? Então, significa que o amarelo é um multiplicador. Então, vamos lá, novamente. Temos o verde, que vale 5. O violeta, que vale 7. E o amarelo, que é um multiplicador. Então, qual é o multiplicador do amarelo? Vezes 10. Então, vai ficar quanto? 570, né? Ó, vai ficar 57 vezes 10, que dá quanto? 570K. Aí a gente vai aqui no marrom e vamos verificar qual é a tolerância, né? A tolerância é de quanto? 1%, ok? Então, o valor daqui desta carga, desse resistor padrão, né, que possui 4 faixas, é 570 e sua tolerância é de 1%. Então, vamos olhar agora o segundo exemplo aqui, o segundo resistor. Nós temos o vermelho, que vale quanto? 2. Temos o azul, que vale 6, tá? Então, temos o verde, que vale 5. E temos o preto, que é o multiplicador. Quanto é que é o multiplicador? 1. Então, ficaria quanto? 265 vezes o multiplicador preto, 1, que dá quanto? Dá 265 ohm. Então, a gente agora vai ver qual a sua tolerância. A última faixa é que cor? Branco. Então, a gente vai aqui olhar na tabela, branco. Branco não, desculpa, é prateado, tá, gente? É o prateado. Então, a gente vai olhar aqui na tabela e vamos procurar um prateado. Então, é mais ou menos 10%. Então, a sua tolerância é 10%. Então, é isso. É assim que funciona o código de cores, né? Você vai pegar os números, vai juntar os números, e aí vai achar o seu multiplicador, conforme a última cor, a penúltima cor, e conforme a última cor, você vai achar a tolerância. Fácil, né? Vamos para o próximo. Entramos, então, em potencial elétrico. O que é um potencial elétrico? É uma forma de energia relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, medida com joules, que pode ser calculada multiplicando-se o módulo da carga de prova, medida em coulombs, pelo potencial elétrico em volts. A potência é uma grandeza que mede a taxa de transferência de energia. Sua unidade de medida é watts, que equivale a joule por segundo. Então, temos aqui a equação P, potência elétrica, é igual a U vezes I. Então, vai ficar P é igual a R, né, vezes I ao quadrado. Então, P é igual a U ao quadrado dividido por R. Esse R é o quê? É a resistência elétrica, ok? Agora entramos em leis de Ohm. As leis de Ohm são consideradas fundamentais para a eletricidade. Elas determinam que a corrente elétrica é um condutor e diretamente proporcional à diferença de potencial aplicado. Elas foram postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm e são princípios fundamentais para a eletrônica analógica. Então, podemos ver a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. A equação aqui, diferença potencial elétrico é igual a resistência em ohm vezes a intensidade da corrente elétrica em ampere. Então, vai ficar R é igual a R, resistência, é igual a U, diferença de potencial elétrico, dividido pela intensidade da corrente elétrica. Então, aqui tem, né, os seus SI, Sistema Internacional, resistência em ohm, U, diferença de potencial em volts, e intensidade de corrente elétrica em ampere.
Aqui nós temos o gráfico de como podemos analisar a primeira lei de Ohm. Aqui o gráfico é V, né, potencial, dividido pela intensidade. Então, aqui no A é para um condutor ômico, né, ou linearmente. E no B é para os condutores não ômicos, né? Então, a representação da primeira lei de Ohm graficamente são essas. A segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ele determina que a resistência elétrica do condutor tem relação direta com a constituição do material e é proporcional ao seu comprimento. Então, temos aqui R, resistência, é igual a resistividade do condutor vezes o L, que é o comprimento, dividido pela área de seção transversal. Então, esta é a equação. As leis de Ohm e os circuitos elétricos. Então, podemos falar um pouco sobre as fontes. Então, vamos ver. Os geradores são tudo aquilo que cria energia para o circuito, transformando qualquer tipo de energia em elétrica. Como, por exemplo, de geradores, temos as pilhas e as baterias, que fazem a transformação de energia química em energia elétrica. Temos fonte de tensão, que é um dispositivo utilizado para realizar trabalho sobre os portadores de carga e assim manter uma diferença de potencial entre dois terminais. E os receptores, por sua vez, transformam a energia elétrica em outra forma de energia. Como, por exemplo, temos receptores que transformam a energia elétrica em térmica, realizando apenas o efeito Joule. Para esses damos o nome de resistores. Então, quero agradecer a todos pela presença. Continue acompanhando nosso canal, se inscreva, deixe seu gostei, ative o sininho. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Bye!